o homem que teve o poder de andar sobre o mar? Quem é ele que pode fazer o mar ficar lá? No momento em que a tempestade vier te afogar, ele vem com toda a autoridade e manda acalmar. Quem é o homem que teve o poder de fazer Israel caminhar por entre as águas do Mar Vermelho? Fez caminho no meio do mar para o povo de Israel passar. Do outro lado, com os pés enxutos, puderam cantar o hino da vitória. Quando estiver frente ao mar e não puder atravessar, chama este homem com fé, só ele abre o mar. Não tenha medo, irmão, se atrás vem Faraó, Deus vai te atravessar e você vai entoar o hino da vitória. Toda vez que o Mar Vermelho tiver que passar, chama logo este homem para te ajudar. É nas horas mais difíceis que ele mais te vê. Pode chamar este homem que ele tem poder. Se passares pelo fogo não vai te queimar, se nas águas tu passares não vão te afogar. Faça como Israel que o mar atravessou, e no nome do Senhor um hino de vitória. Do outro lado cantou, e não puder atravessar, chama este homem com fé, só ele abre o mar. Não tenhas medo, irmão, se atrás vem Faraó, Deus vai te atravessar e você vai entoar o hino da vitória. Toda vez que o Mar Vermelho tiver que passar, chama logo este homem para te ajudar. É nas horas mais difíceis que ele mais te vê. Pode chamar este homem que ele tem poder. Se passares pelo fogo não vai te queimar, se nas águas tu passares não vão te afogar. Faça como Israel que o mar atravessou, e no nome do Senhor um hino de vitória. O outro lado cantou, do outro lado cantou, do outro lado cantou o hino da vitória. Do outro lado cantou. Eita glória, aleluia! Nós vamos também cantar o hino da vitória para a honra e glória do nosso Deus. Então, somente creia e confia no agir do Espírito Santo do Senhor, e você verá a glória de Deus sobre a tua vida, sobre a tua história, sobre a história da tua família. Para isso, você só precisa confiar no agir do Espírito Santo do Senhor. Porque se Deus estiver contigo, se Ele estiver no teu barco, não há tempestade que te derrube. Você sabe que a gente está vivendo difíceis. Nós estamos vivendo tempo onde as pessoas estão se tornando incrédulas, onde o mundo está vivendo o que aconteceu em Sodoma e Gomorra, e muitas pessoas não querem enxergar. Muitas pessoas não querem ver, muitas pessoas querem tampar o sol com a peneira. Mas eu e você sabemos que as mãos de Deus estão sobre cada um de nós. E tem pessoas que falam assim: gente, vivam a vida de vocês, parem de se preocupar com a vida dos outros. Deixa as pessoas viverem como elas querem viver. Só, irmãos, que Deus nos chamou para que a gente venha apregoar o Evangelho, para que a gente venha levar a palavra dele. E é uma palavra de livramento, de libertação, de cura, mas também palavras de correção.
E muitas pessoas querem ouvir a palavra de livramento, a palavra de cura, de libertação, quer saber das bênçãos de Deus para a sua vida, mas não querem ser corrigidas. Você pode falar tudo para as pessoas, elas aceitam numa boa. A única coisa que você e eu não podemos falar é sobre correção, é sobre as pessoas abandonarem as práticas erradas e servirem verdadeiramente a Deus. Irmãos, é de estarrecer qualquer ser humano, de você observar que nos dias de hoje, aquilo que está lá em Apocalipse, que no fim dos tempos muitos falsos profetas iriam surgir, está se tornando verdade e uma realidade em 2023. Muitas pessoas dizendo que estão nos templos, servindo a Deus, buscando a presença do Senhor, e muitos só querem glória para si próprio. Muitos estão buscando glória e riqueza para si. Regiane, que riqueza? Quem é hoje que está vivendo a obra do Senhor, que é rico, que é milionário? Se não for só pessoas que já têm mais de milhões de seguidores, pessoas que estão no templo, mas que de alguma maneira construíram riquezas. Irmãos, o que a gente está falando não é ser milionário. O que a gente está falando é que se nós estamos servindo ao Pai, nós sabemos que Ele é um Deus poderoso. Nós temos conhecimento de que nós podemos tudo naquele que nos fortalece. Então Deus tem promessa para a nossa vida. Eu não preciso de maneira nenhuma querer tirar das pessoas para eu conseguir ter as coisas. Eu tenho que confiar que vai ser Deus que vai prover o meu sustento. E o meu sustento virá de Deus. E não é isso que tem acontecido. Mas na palavra fala que a gente tem que pedir aos irmãos, que a gente tem que falar sobre dízimos e ofertas. Eu entendo. E eu também sei sobre isso, mas eu não posso depositar a minha confiança nas pessoas para eu ser alguém ou para eu ter algo. É esse o problema. Muitas pessoas estão esquecendo o evangelho genuíno e estão querendo se promover através da palavra de Deus. E não é isso que Deus quer de nós. Deus quer que a gente leve a palavra, mas a palavra que a gente leve de todo o coração. Quantas pessoas têm me apontado? Quantas pessoas têm dito que eu estou querendo aparecer? Mas eles vão em busca de achar algo para me apontar e não encontram. Porque eles acreditam que nós estamos na pregação do evangelho, querendo se autopromover e querendo algo em troca. E graças a Deus isso eles não vão encontrar. Nem no meu canal, em nenhum lugar. Porque uma coisa eu te digo. Se Deus me chamou para levar a palavra, eu posso ter a confiança no meu coração que é Deus quem vai preparar as bênçãos dele para a minha vida. Se em algum momento alguma pessoa falar, eu quero te abençoar de alguma forma, te ajudar ou ajudar você de alguma maneira, aí é ela e Deus. Mas para eu estar de alguma maneira tentando entrar na mente das pessoas, tentando fazer lavagem cerebral, tentando disturpar a palavra do Senhor para eu conseguir algo, isso aí é errado. Isso é errado. A gente está mostrando que a nossa fé não está em Deus. Quantas pessoas têm dito que têm conhecimento da palavra, mas querem se aproveitar do uso da palavra para entrar na mente das pessoas para conseguir algo? Irmãos, Deus não se agrada disso. De repente, você não está vendo a sua obra, o evangelho que você está levando ir para frente, porque você está chegando nos lugares, conversando com as pessoas, e o seu coração não está em Deus. O seu coração está em bens materiais, seu coração está no dinheiro. Então a gente tem que se apegar a tudo isso que nos prende a esse mundo e que a gente venha buscar servir ao Pai de todo o nosso coração. Que a gente venha levar o evangelho de libertação e cura para abrir os olhos dos nossos irmãos, porque senão só seremos nós que estamos na obra do Senhor que seremos apontados. Pessoas dizerem assim, só é mais um, só é mais uma, que vem, que aparece, que chega, mas tem interesse por trás. Irmãos, não é isso que Deus quer de nós. Deus não se agrada disso. A gente não pode viver neste mundo por interesse do que é material, porque tudo isso aqui não nos pertence, não vai estar conosco. Por isso eu peço a Deus todos os dias da minha vida sabedoria, saúde, condições,
para eu me manter e ter o que comer, porque eu acho que já é o necessário. Ter o que vestir, ter o que beber, também é necessário, Regiane, sim, mas eu não quero uma vida de luxo para querer aparecer ou me deixar orgulhosa de nariz em pé, me sentindo melhor do que ninguém. Não quero isso para minha vida. Sabe por quê? Porque senão a gente se afasta de Deus. Por isso que Deus fala que é mais fácil um camelo passar no buraco de uma agulha do que o rico entrar no reino dos céus. Porque a gente acaba se afastando do caminho do Senhor e a gente coloca o nosso coração aonde não deveríamos colocar. Então a gente precisa vigiar, irmãos. A gente precisa buscar sabedoria do Senhor para que a gente não venha desviar do caminho do Pai. Não adianta eu ter conhecimento, eu ter sabedoria e eu não ter habilidade nem atitude para usar tudo que Deus me ensinou, tudo que Deus me entregou para a honra e glória do Pai. Porque é isso que a gente está vivendo. Pessoas querendo se autopromover. E não deve ser esse o nosso intuito com o Evangelho de Deus. Porque senão a gente é só mais um na lista. A gente é só mais um na fila para buscar glória para nós mesmos. E não é isso que Deus espera de nós. Que a gente tenha o coração aquebrantado diante do Senhor. Porque, irmãos, eu sei que muitas das vezes a gente acredita que pelo fato da gente estar servindo a Deus, a gente tem que ter uma vida próspera. Eu sei, eu entendo isso. Eu quero ser exemplo. Sim, mas o nosso exemplo tem que ser primeiro na palavra. Porque Deus vai nos acrescentar tudo que nós precisamos. Ele vai nos entregar, Ele vai nos abençoar, mas é na hora certa. Então, muitas das vezes, nós estamos numa provação para quebrar dentro de nós aquilo que nos afasta do Senhor. E a gente não entende. Às vezes a gente quer ajudar, a gente quer ensinar, a gente quer falar de Deus, mas Deus primeiro precisa trabalhar na gente, para que haja mudança dentro de nós, para que a gente venha ter o amor verdadeiro e sincero, para que a gente venha compreender que Deus estará conosco. Então que eu e você venha depositar nossa confiança no Pai e não no que é material, porque tudo que está nessa terra é passageiro, até eu e você. Só a nossa alma é o que realmente importa para Deus. Então lembre-se disso, do que você está fazendo da sua vida, porque Deus sabe o que está na nossa mente e no nosso coração. Antes da gente abrir a boca, Deus já sabe o que a gente está pensando. Então vigia, para que o inimigo não te segue, não me segue também. Por isso que a gente tem que ter entendimento e compreensão da vontade e o querer do Pai, para que a gente não venha desviar do caminho do Senhor. Que Deus venha estar conosco não só ontem, como hoje, amanhã e sempre. Irmãos, a palavra que Deus me trouxe encontra-se no livro de Jó, no capítulo 37. Então fala assim, a palavra de Deus: sobre isto treme também o meu coração e salta do seu lugar. Dai ouvidos ao trovão de Deus, estrondo que sai da sua boca. Ele o solta por debaixo de todos os céus, e o seu relâmpago até aos confins da terra. Depois deste ruge a sua voz, troveja com o estrondo da sua majestade, e já ele não retém um relâmpago quando lhe ouvem a voz. Com a sua voz troveja Deus maravilhosamente, faz grandes coisas que nós não compreendemos, porque ele diz à neve: cai sobre a terra, e a chuva e ao aguaceiro, sede fortes. Assim torna ele inativa as mãos de todos os homens, para que reconheçam as obras dele, e as alimarias entre nos seus esconderijos e ficam nas suas cavernas. De suas recâmaras sai o pé do vento, e dos ventos do norte o frio. Pelo sopro de Deus se dá a geada, e as largas águas se congelam. Também da umidade carrega densas nuvens que espargem os relâmpagos. Então elas, segundo o rumo que ele dá, se espalham para uma e outra direção, para fazerem todo o que lhes ordena sobre a redondeza da terra.
e tudo isto faz ele vir para a disciplina, se convém à terra, ou para exercer a sua misericórdia. Inclina, Jó, os ouvidos a isto, para e considera as maravilhas de Deus. Porventura sabes tu como Deus as opera e como faz resplandecer o relâmpago das nuvens? Tens tu notícia do equilíbrio das nuvens, das maravilhas daquele que é perfeito em conhecimento, que faz aquecer as tuas vestes quando há calma sobre a terra por causa do vento sul? Ou estendeste com ele o firmamento, que é sólido como espelho fundido? Ensina-nos o que lhe diremos, porque nós, envoltos em trevas, nada lhe podemos expor. Cantar-lhe-ia alguém o que tenho dito? Contar-lhe-ia alguém o que tenho dito? Seria isso desejar o homem ser devorado? Eis que o homem não pode olhar para o sol que brilha no céu, uma vez passado o vento que o deixa limpo. Do norte vem o áureo esplendor, pois Deus está cercado de tremenda majestade. Ao Todo-Poderoso não podemos alcançar. Ele é grande em poder, porém não perverte o juízo e a plenitude da justiça. Por isso os homens o temem. Ele não olha para os que se julgam sábios. Então aqui é a palavra do amigo de Jó, Eliú, que está aqui mostrando a grandeza de Deus, mostrando para Jó o quão poderoso Deus é, que ele é quem comanda as estações do ano. É ele que determina a chuva, a neve, o vento, o frio, o calor, o sol que brilha e que a gente não consegue, se o céu estiver limpo, olhar para o sol, de tão forte que são os raios solares. Aqui, Eliú está mostrando para Jó que Jó está tendo sabedoria aos seus próprios olhos, que Jó está lutando contra a força de Deus, sendo que ele pecou. É isso que Eliú queria mostrar para Jó, que Deus, ele não pesa a mão sobre o justo, só faz justiça sobre aqueles que estão fazendo o que desagrada a Deus. E aqui o que Eliú não sabia é que Deus pode sim pesar a mão sobre nós, mesmo que a gente não esteja pecando contra ele, mesmo que a gente não esteja blasfemando contra o Senhor. Deus pode testar a tua fé e a minha. Então, muitas das vezes, o fato da gente querer mostrar para amigos, para aqueles que se dizem amigos, né? Que tem pessoas que dizem que são nossos amigos, na verdade nunca foram amigos nossos. Essa é a verdade. As pessoas falam assim: Jó era amigo daqueles homens, mas eles que não eram amigos de Jó. Só que da mesma maneira que Eliú e aqueles amigos de Jó apontaram Jó, se eu e você estiver na prova, mesmo que a gente não tenha pecado, e mesmo que a gente não tenha prevaricado, mesmo que a gente não tenha caído em adultério, mesmo que a gente não tenha cometido nenhum pecado, os nossos parceiros que se dizem nossos amigos vão nos apontar e dizer: tá vendo aí? Olha o que ele está passando. Tá vendo aí? Olha o que ela está passando. Pecou contra Deus. Fez algo de errado. Tá aí com algum pecado incubado, escondido, que ninguém sabe o que é. Vão falar. Por isso que algumas pessoas dizem assim: aqueles homens não eram amigos de Jó. Só Jó que era amigos deles. E quem diz para você que se fosse um deles que tivesse também passando pelaquela luta, quem sabe se Jó também não iria pensar a mesma coisa? Porque não foi um amigo só, não foram 2 amigos, foram 4 amigos de Jó que acreditavam que Jó tinha pecado contra Deus. A mesma coisa não acontece na minha vida e na tua? Pessoas me disseram, me perguntaram: o que você fez de errado por seu marido te trair? Vai vendo. Você está escutando isso? O que eu fiz de errado? Ou seja, se ele cometeu adultério, você teve culpa. Você teve erro. Olha a palavra.
que eu tive que escutar, que eu vi, e não é de qualquer pessoa, foi de uma mulher. E isso ficou muito na minha mente, nítido, que quando Jó estava vivendo aquela luta, muitas pessoas dizem que só Jó que era amigo daqueles homens. Na verdade, se Jó tivesse vendo um de seus amigos passando por aquilo, quem me garante se ele também não ia acreditar que o seu amigo pecou, que seu amigo fez algo de errado? Então, irmãos, a gente não pode julgar, a gente não pode apontar, porque a gente não sabe a reação que a gente vai ter. Somos seres humanos, somos carne. Quantas pessoas dizem assim: Deus tem que me perdoar porque a carne é fraca. Eu sou ser humano, eu caio em tentação. O pecado me rondou e eu acabei sendo tentada e acabei caindo. As pessoas sabem como eu sou. Isso se justifica no pecado, no erro, dizendo que tem um gênio forte. Cada um tem uma desculpa. Então, o que eu entendo nessa palavra é que Eliú estava querendo mostrar para Jó que Deus era magnificíssimo, que Deus era poderoso, que Deus era grande, que Deus, ele podia todas as coisas. Só que o que Eliú não sabia é que Jó tinha intimidade com Deus. Deus falava diretamente com Jó. A questão ali que Jó queria saber o porquê que ele estava passando por aquela provação, por aquela luta, por tanto sofrimento, sem ele ter pecado contra o Senhor. Ele questionava, mas os amigos dele queriam que ele se confessasse para Deus, confessasse o seu pecado e aceitasse o castigo de Deus, porque Deus não estava punindo ele sem motivo. Tinha um motivo, tinha uma situação ali que aconteceu, onde Deus pesou a mão sobre Jó, e ele tinha que confessar diante do Pai o pecado dele, para que Deus perdoasse ele. Mas ele fazia ali uma reflexão em sua mente para saber onde ele pecou, e ele não conseguia encontrar o pecado dele. Quantas pessoas não passam por provação, vê pessoas apontando, rindo, fazendo gracinha, piadinhas, e não sabe eles que aquela pessoa tem intimidade com Deus. Então, os amigos de Jó, lá no fim do capítulo, mostra que eles tiveram que pedir a Jó para orar por eles, por permissão de Deus, porque eles estavam apontando a Jó, mas Jó era justo, e eles não, porque eles queriam mostrar toda a grandeza de Deus. Ei, irmão, eu e você não precisamos falar sobre a grandeza de Deus para as pessoas de uma maneira para justificar o Senhor. Sabe por quê? O que Deus quer é que a gente testemunhe, quem Ele é e o que Ele pode fazer. Então, quando Jó passou aquela provação, é para eu e você, hoje, confiar que mesmo em meio às lutas, aos levantes, mesmo quando Satanás se levanta para tirar tudo de nós, Deus, Ele é fiel e pode nos dar em dobro tudo que o inimigo tirar de nós. Porque muitas das vezes ele quer que a gente peque, ele se levanta contra a nossa vida. Ele, quem é, gente? O inimigo. Ele se levanta contra a nossa vida para a gente abandonar a Deus. Mas se a gente perseverar, se a gente confiar, a gente mostrar que tem fé no Senhor, sabe o que é que vai acontecer? Deus vai nos justificar e vai dar em dobro tudo que nós perdemos. Então é nisso que eu e você temos que nos apegar, temos que confiar que Deus vai estar sempre conosco, vai nos dar livramento, vai nos abençoar, vai nos levar a sentar numa cadeira de honra. Mas para isso, eu e você temos que ter fé, mesmo em meio à dor, mesmo em meio ao sofrimento, mesmo em meio às doenças que vêm, porque não é o fato de você ser temente e obediente a Deus que você não vai passar por provações. Passa, porque Deus tem que nos corrigir.
Deus corrige tanto o ímpio como aquele que serve a Ele. Porque senão a gente se acha maior do que Deus, senão a gente desvia do caminho do Senhor. E às vezes Deus permite provações na nossa vida para a gente buscar ter ainda mais intimidade com Ele. Para que a gente venha nos aproximarmos ainda mais do Pai. Para que a gente venha entender que somos totalmente dependentes dEle. Então tem situações que nós passamos que é para a honra e glória do Senhor, que é para o de Deus ser glorificado através da nossa vida. E também para que a gente tenha testemunho para contar sobre o poder de Deus. Então eu e você não precisamos justificar o Senhor. É Ele que nos justifica. É o contrário. A gente tem que falar da glória de Deus. A gente tem que falar da glória do Senhor. Mas a gente não precisa justificar ao Pai. Esses dias, conversando e estudando sobre a palavra de Deus, eu compreendi que Deus fez o bem, mas também foi Deus que fez o mal. E as pessoas falaram assim: e por que Deus fez o mal? Você imagina se a gente só vivesse as coisas boas? Lá no tempo antigo, no tempo épico, as pessoas já queriam ser maiores do que Deus. Não obedeciam. Era criatura contra o Criador. E nos dias de hoje, não é diferente. Inclusive, algumas pessoas tentam controlar até mesmo as estações do ano. Tem pessoas que dizem que sabem fazer chover, mas eles não controlam a chuva. Eles não controlam o vento, eles não controlam o ar, não controlam a neve, não controlam o calor. E por isso que nós temos que cuidar do meio ambiente. Porque vem outras gerações depois de nós. Nós vamos embora e virão a nossa geração. E o que nós deixamos de legado? Porque aqui nesse capítulo de Jó, ele usa a natureza para provar a grandeza de Deus. E eu e você temos que vigiar, temos que cuidar do nosso planeta, para que os nossos filhos e netos, bisnetos, tenham recursos naturais para sua sobrevivência. E a gente sabe o poder da natureza. A gente sabe quando é um período de chuva e a chuva é muito forte, pode levar todas as casas em questões de minuto ou até segundos. A gente sabe da força da natureza quando aquela barragem de Brumadinho desabou e aquela água desceu levando tudo. A gente sabe da força da natureza quando aquela montanha desabou em cima daqueles barcos e a força que aquelas pedras caíram dentro do rio, dentro daquelas águas. Então a gente conhece a força da natureza e essa força vem de Deus. É Ele que controla tudo. Então eu e você sabemos do poder e da maravilha de Deus. Deus não precisa que eu e você fique aqui justificando Ele. A gente precisa dar testemunho do que o Pai pode fazer, do que Ele fez na tua vida. A gente tem que entender uma coisa, algo que eu compreendi no meu estudo é que algumas pessoas, elas querem nos dar conselho. E é muito legal, é muito lindo. Mas o problema é que às vezes a gente está na aprovação e a gente não entende por que a gente está na aprovação. Mas Deus, Ele está construindo um testemunho para a gente. Porque como que eu vou falar? Eu, Regiane, eu posso falar de construção, da base ao teto, para qualquer pessoa. Por quê? Eu nunca construí uma casa, porque eu não sou pedreira, eu não tenho o conhecimento das técnicas, mas a minha casa foi construída. Então, eu acompanhei a construção da minha casa, da base ao teto. Então, eu posso te aconselhar como você fazer uma casa grande, pequena, espaçosa. Eu posso falar, porque
Eu tenho o conhecimento de como se faz, como se compra o material, como não ficar devendo a madeireira. Eu tenho esse conhecimento, eu posso te orientar sobre uma construção. Mas, por exemplo, eu nunca fui casada, eu não sei nada sobre casamento, e eu me acho no direito de aconselhar as pessoas sobre casamento. Eu não tenho um exemplo para falar. Como que eu vou falar de casamento? Como que eu vou falar, olha, invista o seu dinheiro na bolsa de valores, no tesouro direto, invista nisso, invista naquilo, se eu nunca investir? Eu não sei nem para onde vai. Você está entendendo? Tem situações que a gente tem que falar sobre o que a gente viveu, sobre o que a gente passou, sobre as experiências que a gente tem ou que a gente vivenciou. Às vezes, até quando as pessoas contam pra gente, a gente precisa analisar, porque nem tudo é verdade, nem tudo é como a pessoa contou, porque às vezes a gente está contando um fato, nem a gente consegue contar tudo com a riqueza de detalhes sobre o que aconteceu. Às vezes diminui algo, aumenta. Então, o que eu entendo é que por mais que Eliú estava tentando justificar a Deus, ele não pensou em nenhum momento em Jó. Ele não pensou que Jó poderia estar passando uma provação. Ele conhecia tudo sobre Deus, mas ele não conhecia a experiência de viver o sofrimento que Jó estava vivendo sem ter cometido nenhum pecado. Então entenda uma coisa, tem lutas na nossa vida que vêm para que eu e você glorifique o nome do Senhor, para que a gente testemunhe o que Deus pode fazer e as maravilhas dele sobre a nossa vida. A gente conhece história de pessoas que sobem no altar para falar, olha, eu já roubei, eu já matei, já trafiquei, eu já fiz tudo de errado e Deus me libertou, Deus me tirou de lá. E é bonito de ouvir isso. É bonito de ouvir que Deus pode transformar, que Deus pode mudar. Mas o que você escuta são pessoas que cometeram erros e pecados e Deus perdoou. Mas nessa terra dificilmente você vai ouvir alguém dizer assim, eu fui inocente, eu era inocente, eu servia a Deus, eu era temente, eu era obediente, eu fazia tudo certo e eu sofri um peso muito grande na minha vida, aconteceu essa situação e aquela, e Deus, ele me restituiu e me deu em dobro. E Jó teve esse testemunho para contar, o que os amigos dele não teve. Eu sei que não foi fácil para ele, foi difícil, foram dias de luta, de sofrimento, de dor, mas ele teve um testemunho vivo para contar que no desafio de Satanás com Deus, onde ele faz isso comigo e com você. Olha a Regiane lá, ó. Olha a Regiane. Olha o que ela está fazendo. Olha o que ela falou. Olha o que ela disse. Ele vai lá nos apontar. Ele vai lá para ver se acha uma brecha para vir para cá com o garfo dele e furar a gente. Tentar tirar a nossa paz, a nossa tranquilidade. Tu acha que essas pessoas que implicam com a gente do nada e tentam fazer a nossa vida pior possível que elas conseguirem, só não mata a gente porque elas sabem que elas podem ir presas? Tu acha que é à toa? Ali é o inimigo que fica cutucando essas pessoas. Ele não merece, ela não merece, faz isso, faz aquilo. Ela está servindo a Deus. Não era para servir. Era para ela me servir e ela tá lá, ó, querendo aparecer mais do que você. Vai deixar? Vai deixar? Aí a pessoa enlouquece. Aí tenta ver, articular tudo que pode fazer para nos prejudicar. Para, de alguma maneira, tirar nossa tranquilidade e a nossa paz. E quando eu e você temos a fé firmada em Deus, nada nem ninguém vai conseguir tirar nossa paz. Então tenha sabedoria. Não faça como os amigos de Jó. Não, por isso que Deus fala que a gente não pode julgar. Ninguém pode julgar o outro, porque a gente não sabe da vida das pessoas. Quando alguém vem me falar da vida de ciclano, de fulano, de beltrano, eu digo assim, olha, deixa a vida dessa pessoa lá, ela e Deus. Não mexo com a unção de ninguém. Cada um que preste conta para Deus. O que eu posso fazer é orientar, aconselhar, levar a palavra do Senhor, entregar o que Deus mandar eu entregar.
mas querer saber da intimidade das pessoas com Deus não é comigo. Mas e se ela te ofender, se elas te machucarem, eu perdoo e não quero perto de mim. Não quero convivência, que eu acho que é um direito nosso. A gente pode perdoar as pessoas, a gente convive se a gente quiser. Se a gente não quiser convívio, cada um vive no seu canto. A pessoa não depende de você para viver, nem você depende da pessoa para sobreviver. Então, cada um que viva a sua vida e prestando contas a Deus dos nossos atos, porque Deus tudo sabe, tudo vê. Então, o fato de eu perdoar alguém não significa que eu tenha que conviver com essas pessoas. Não sou obrigado, nem você é. Você perdoa, entrega para Deus e segue sua vida. Porque às vezes tem pessoas que entram na nossa vida e traz tempestade. E é isso que a gente não tem que buscar. É isso que a gente não tem que querer para a nossa vida. Às vezes a gente está querendo paz, a gente fala para Deus que quer paz e a gente acaba buscando a tribulação. E não é isso que Deus quer para a nossa vida. Ele quer que a gente tenha sabedoria. Para a gente levar a palavra dele de maneira clara, confiante daquilo que a gente está falando, daquilo que a gente está dizendo. Então, se você sabe quem você é diante de Deus, é Ele quem vai te justificar. Não temas, não tenha medo, porque Deus é contigo. Então, se Deus é por nós, quem será contra nós? Mesmo que o inimigo se levante, ele não vai conseguir nos tocar. Mas ele pode nos afligir, Regiane. Ele pode trazer tribulação, luta, guerra. Ei, Deus envia o arcanjo Miguel para desembanhar a espada e guerrear por nós, para fazer com que o inimigo bata de retirada. Então Deus vai nos dar proteção. Que eu e você venha ter sabedoria vinda do Pai, não aos nossos próprios olhos. Que a gente venha buscar a vontade e o querer de Deus na nossa vida, na nossa história. Senhor, meu Deus, amado e querido Pai, eis-me aqui diante de Ti, venho pedir ao Senhor para perdoar todos os meus pecados, todos os pecados dos Teus filhos. Que o Senhor venha nos dar sabedoria e conhecimento. Que o Senhor venha trabalhar na nossa saúde para que a gente possa correr atrás daquilo que a gente precisa e necessita. Eu vim pedir ao Senhor, nos acompanhe, nos livre das investidas do inimigo, dos levantes, das obras malignas, Pai. Que o Senhor venha abrir a nossa visão, a nossa mente. Que o Senhor venha nos fazer entender e compreender a sua vontade e o seu querer. Que o Senhor venha nos dar o teu livramento, venha nos dar a tua proteção, lança por terra todo o laço do passarinheiro, toda a peste perniciosa que veio para tentar prejudicar a nossa vida, a nossa história. Que o Senhor esteja conosco todos os dias da nossa vida. Que o Senhor abençoe as nossas famílias, Pai. Que o Senhor venha abençoar o nosso bairro, a nossa cidade, a nossa casa. Que o Senhor não deixe faltar o alimento no nosso celeiro. Que o Senhor venha abençoar o teu servo, teus filhos. Que o Senhor venha trazer, Pai, a visão espiritual para que os teus filhos vejam a tua glória, o teu poder, o quão maravilhoso e poderoso o Senhor é. Que o Senhor pode todas as coisas. Que o Senhor é quem ordena tudo e todos nesta terra e aí no céu. Então, Pai, que o Senhor venha agir neste lugar. Que o Senhor venha trabalhar na vida de cada um dos teus filhos que vão ouvir esse devocional. Que o Senhor jogue por terra toda a investida do inimigo. Que o Senhor venha dar proteção e livramento. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós ao vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para todos sempre. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Abençoa teus filhos, Pai. Não só ontem, como hoje, amanhã e sempre. Amém.